Oi meninas, bom dia, como estão? Quero finalizar com vocês, seguir com vocês, né? O estudo do livro Uma Vida com Propósitos. A proposta era de 40 dias, mas tem 2 dias bônus que o autor deixa pra gente de uma maneira muito especial. No dia 41, ele fala sobre a armadilha da inveja. O coração em paz dá vida ao corpo, mas a inveja apodrece os ossos. Provérbios 14, verso 30. O autor diz, meninas, que é impossível que a gente cumpra o propósito de Deus para a nossa vida se nós formos invejosas, se nós tivermos inveja de outra pessoa. Deus, Ele criou cada um de nós com os mesmos 5 propósitos eternos. Só que o modo pelo qual Ele cumpre esses propósitos é totalmente diferente. Cada pessoa tem a sua história, cada pessoa tem a sua maneira de viver, o tempo, o lugar, o estilo que Deus vai usar para cumprir o propósito na minha vida e na tua vida é totalmente diferente. Então Deus, Ele cria obras-primas originais, Ele não cria clones, Ele não repete um plano de vida para uma e para outra pessoa. Somente tu pode viver a vida que Deus designou para ti. E é impossível tu viver a vida que Deus designou para outra pessoa. O que Ele designou para ti é somente para ti. E não tem nada de errado nisso. Meninas, o autor também diz que como seres humanos é natural que a gente se interesse pela vida dos outros. Nós somos fascinados pela aparência das pessoas, pelo modo de agir, de falar, de viver. Nós observamos o que elas vestem, o que elas fazem, o que elas possuem. Até então, não tem nada de errado nisso. Nós conseguimos apreciar a variedade ilimitada de pessoas que Deus decidiu criar, né? Ao invés de fazer pessoas todas iguais. Mas isso começa a se tornar um problema quando nós nos ressentimos com as coisas que as pessoas têm, ou com a maneira como Deus fez as coisas. Quando nós começamos a rejeitar a maneira como Ele fez a gente, quando nós começamos a invejar o que as pessoas têm. Meninas, a inveja, ela é uma armadilha. E no mundo de hoje, a tecnologia, ela nos permite ver tudo, como os outros vivem. Então a inveja pode ser mais comum ainda do que em outros tempos, tá? A gente precisa parar de questionar o que Deus deu para outras pessoas. Nós precisamos entender que a inveja, ela tira o teu foco daquilo que Deus quer fazer na tua vida. E ela coloca o foco naquilo que tu não tem. Mas Deus não quer trabalhar com o que tu não tem. Deus quer trabalhar com o que Ele te deu. Então a inveja desvia os teus olhos daquilo que tu foi criada por Deus para fazer. A inveja te desvia do plano perfeito, sob medida, que Deus fez para a tua vida, para a minha vida. A inveja, ela cobra um preço emocional, meninas, muito alto. E ela não dá nada em troca. Nada. Mas o autor ainda diz que a pior parte da inveja é que ela insulta a Deus. Como se a gente dissesse para Deus que Ele cometeu um grande erro. Nos dando ou nos privando de algo que deveria ser nosso. A inveja, meninas, é uma forma de rebelião espiritual. Ela é baseada na ignorância e na arrogância.
O autor traz para nós 4 efeitos prejudiciais da inveja. Primeiro, ele diz que a inveja, ela rejeita a tua singularidade. Não existem 2 seres humanos iguais. Nós somos únicos, exclusivos, singulares. Então, nós somos uma obra-prima de Deus. Quando a gente deseja o que o outro tem, o que o outro é, nós estamos renunciando a essa singularidade. Outra coisa, meninas, que a inveja faz na nossa vida é dividir a nossa atenção. Nós não podemos, de maneira alguma, nos concentrar no que Deus quer fazer em nós, na obra que Ele quer fazer através de nós, no que Deus deseja que nós sejamos, se nós estamos invejando outras pessoas. Não tem como a gente viver preocupada em observar a vida dos outros e em viver o nosso propósito. O terceiro ponto é que a inveja faz com que tu perca tempo e energia. O motivo pelo qual as pessoas trabalham em excesso muitas vezes é a inveja. Salomão descobriu isso em Eclesiastes 4:4. Ele diz assim: também descobri porque as pessoas trabalham tão duro para conseguir as coisas. É porque invejam as coisas de seus vizinhos. Mas isso é inútil. É como viver atrás do vento, como correr atrás do vento. A inveja, meninas, ela é inimiga da satisfação. Ela diz que a gente precisa ter mais dinheiro, mais poder, mais prestígio, mais popularidade. Muitas pessoas, o autor diz, trabalham até a exaustão, tentando se igualar ou superar aquelas pessoas de quem elas sentem inveja. Mas essa atitude é uma tolice. A inveja também leva a outros pecados. Esse é o 4º ponto. A inveja, minha querida, é um dos 7 pecados capitais. E a Bíblia diz em Tiago 3,16 que onde há inveja e ambição egoísta, há confusão e toda espécie de males. A inveja, ela contamina a tua vida interior e afeta tudo ao teu redor. A inveja causa confusão. Sempre que a inveja prevalece, ela também gera desarmonia, competição, conflito, confusão. Então, sempre que algo parece fora de ordem na tua vida, verifique se a possível causa não é a inveja, porque pode ser a inveja. Ela é a raiz de todos os males. O autor também deixa para nós alguns passos para nós nos livrarmos da inveja. E esses passos nós vamos estudar agora. Primeira coisa, pare. Simplesmente pare de se comparar com os outros. Esse é o ponto de partida. Se comparar é a raiz de toda a inveja. Se comparar não é se inspirar, né? E infelizmente a comparação na nossa vida começa desde quando nós somos bebês, né? A gente compara o nosso filho, tá bom assim, com o filho dos outros. Eu estou com uma ajudante aqui muito especial hoje, minha filha. Então, a inveja nos faz comparar uns com os outros. Aliás, a comparação, ela nos leva à inveja. Então, pare de se comparar. Nós já falamos, né, que Deus nos fez únicos. A inveja vai nos fazer sempre encontrar pessoas que parece que estão melhores do que a gente. E isso vai fazer que a gente fique desanimado. A inveja também vai fazer a gente encontrar pessoas piores do que nós. E isso vai fazer com que a gente fique orgulhosa
E nenhum desses sentimentos é bom. Deus, Ele não nos julga pelos nossos talentos, pelas oportunidades que nós não temos. Ele nos chama para dar o melhor que nós temos, de acordo com as nossas experiências, com as nossas oportunidades, com os nossos talentos. Então decida agora mesmo que nós vamos quebrar esse hábito, meninas, de se comparar com outras pessoas. E vamos começar a focar em nós mesmas, naquilo que Deus nos chamou com tanto amor para fazer. Outro hábito que tu pode ter é celebrar a bondade de Deus para com os outros. Então, ao invés de ressentir-se, celebre, regozije-se com pessoas, alegre-se com elas, porque aquilo que elas têm também foi dado por Deus. E isso é tão importante. Como que tu lida com a promoção de um colega de trabalho, com as conquistas deles, com um casamento, com uma conquista de uma amiga? Às vezes, nós achamos difícil nos alegrar porque nós achamos que a graça de Deus é limitada e vai nos faltar. Mas, meninas, a bondade de Deus ela é infinita. É possível que uma amiga ganhe uma fatia muito grande dessa bondade e ainda sobre um pedaço em dobro para ti, porque ela é infinita e ilimitada. A riqueza de Deus não acaba. Então tenha certeza de que tu pode sim se alegrar com a alegria de outra pessoa, porque isso não vai impedir que tu desfrute da tua alegria também. Vai ter alegria para ti também e para todas as pessoas ao nosso redor. Seja agradecida por quem tu é o terceiro passo, e por qualquer coisa que tenha feito. Pare de desejar os dons de outras pessoas e louve a Deus pelo teu dom, por aquilo que Ele faz através de ti, por aquilo que tu tem, por aquilo que tu fez, por menor que possa parecer. Ser feliz, minha amiga, é uma escolha, é uma decisão. E se tu não sabe ser feliz com o que tu tem, tu nunca vai conseguir ser feliz por mais. O autor diz assim, a inveja pergunta, por que eles? Por que eles têm o que não tenho? Mas a gratidão, ela pergunta, por que eu? Por que eu consegui tudo o que tenho? Davi demonstrou gratidão. Ter sonhos ambiciosos, desejar ser melhor, tudo isso são coisas boas. Mas nós devemos também aproveitar o que temos agora, porque a inveja envenena tudo aquilo que toca e impede que Deus abençoe o teu esforço. O que você faz importa muito para Deus, mas por que você faz importa ainda mais. Outro ponto que o autor traz é que quando a vida parecer injusta, tu deves confiar em Deus. Quando a gente começa a pensar que algo não é justo, é um dos primeiros sinais que nós deixamos a inveja entrar no nosso coração. Quando nós invejamos as pessoas, nós temos um sintoma de que nós estamos duvidando de Deus. Essa é a verdadeira doença. Deus, Ele sabe o que é melhor para ti. E quando tu questiona, duvida, isso faz parecer que Deus é injusto. Mas isso mostra que nós não estamos confiando no que Ele preparou para nós. Então, ao invés de começar a reclamar, lembre-se de que tudo que tu tem foi dado por Deus, sem que tu merecesse. De que nós não sabemos, nem conseguimos entender a forma como Deus vê. Que a nossa vida na terra é injusta sim, mas é por causa do pecado, não por causa de Deus. Lembre-se também que Deus enviou Jesus para te salvar. E que não foi justo Jesus ter que morrer numa cruz em teu lugar.
Mesmo assim, ele escolheu se entregar. Meninas, Jesus contou a história de um proprietário que contratou trabalhadores para ajudar no seu trabalho. E no fim do dia, embora ele tenha contratado esses colaboradores em horários diferentes, ele pagou a todos o mesmo salário. E muitos ficaram com inveja. Mas o proprietário dá um trabalho. Amigo, dá uma resposta muito importante. Ele diz assim: amigo, eu não te enganei. Eu te paguei o que nós combinamos. Agora pegue o seu dinheiro e vá. O que te importa se eu pagar a outros o mesmo que eu te paguei? Só porque sou generoso, você precisa ficar com inveja? Nós precisamos pegar o que é nosso, meninas, e seguir com alegria, com satisfação, com gratidão. O autor diz, eu quero ler. Em outras palavras, o proprietário está dizendo: pare de ficar ressentido porque sou gracioso com os outros. Seja grato pelo que recebeu e siga em frente com a sua vida. Esse conselho, meninas, vai nos ajudar a não ficar presas na armadilha da inveja, a não nos desviar do caminho que Deus nos deu para seguir. Terminando o dia 14, meninas, Deus diz, aliás, o autor diz, como frase para reflexão: não posso cumprir o propósito de Deus para mim se sinto inveja dos outros. Para decorar, ele deixou o verso de Provérbios 14:30. O coração em paz dá vida ao corpo, mas a inveja apodrece os ossos. E para meditar, ele deixou uma pergunta: em quais áreas da minha vida eu mais me comparo e invejo os outros? Meninas, que essas perguntas fiquem para nossa reflexão. Que as verdades de hoje fiquem para nossa reflexão. E que a gente possa nos livrar da inveja, que é uma armadilha do inimigo, para nos tirar do caminho, para nos tirar dos propósitos de Deus para nós. Mas que essa armadilha não nos alcance. Que nós sejamos gratas, satisfeitas e felizes com tudo o que Deus nos dá. Vamos orar juntas para finalizar o estudo de hoje? Vamos orar, filha? Pode juntar a mãozinha. Tá. Senhor nosso Deus, Pai amado, muito obrigada porque o Senhor nos guarda, nos abençoa, nos oferece, Pai, tantas bênçãos. O Senhor nos criou de forma única, de forma singular. E também a nossa vida, Pai, ela acontece de forma singular. Nos ajude, Senhor, a olharmos para o que o Senhor nos deu, com gratidão, com alegria, com satisfação. Nos ajude, Senhor, a parar de correr atrás do vento, para tentarmos ser iguais a outras pessoas. Nós queremos nos alegrar com as bênçãos que o Senhor dá a outros. Nós queremos, Senhor, olhar para o que o Senhor nos deu e usar isso com sabedoria, com gratidão, com alegria. Nos livra, Pai, da inveja, que é uma armadilha tão grande do diabo, para nos afastar do Senhor, para nos afastar do nosso propósito, da realização que nós teremos aqui nessa vida. Senhor, nos ajude a enxergar as bênçãos que o Senhor nos dá. Nos ajude a sermos agradecidas. Nos ajude a usarmos cada dom, cada talento, cada recurso para a sua honra e glória. Nós te louvamos, Pai, pela nossa vida. Eu te louvo, Senhor, pela vida dessas mulheres que me acompanham aqui. Que o Senhor guarde, proteja e abençoe cada uma delas, livrando elas da inveja e também de toda e qualquer armadilha de Satanás. É isso, Pai, que nós te pedimos para hoje, em nome de Jesus, teu Filho amado, que se entregou por nós. Amém. Minha querida, eu amo a tua vida. Desejo que Deus te abençoe, te dê uma alegria intensa nesse dia, te dê a paz dele. Um beijo no teu coração, fica com Deus. E eu te espero aqui amanhã, se Deus quiser. Amém?
Amém.